O vídeo de hoje é contando um pouco da minha trajetória até chegar aqui nos Estados Unidos. E eu gostaria de estar fazendo um agradecimento aqui especial pelo cara que me deu a ideia desse vídeo. O nome dele é Mister Carioca, pelo menos é o nome que estava escrito no YouTube. Então, cara, valeu demais por ter comentado e... Rapaziada, se vocês têm alguma ideia de vídeo e vocês acham que pode ser interessante, manda aí nos comentários, eu vou estar lendo e as ideias que eu achar legal, eu vou trazer aqui pro canal, beleza? Bom, indo agora para o assunto do vídeo. Cara, a minha história com os Estados Unidos, ela começa muito antes de eu nascer. Minha avó sempre teve o sonho que a minha mãe viesse para os Estados Unidos, meu pai nunca gostou dessa ideia, mas no final das contas eles chegaram aqui. E em 2000, foi em novembro de 2004, meu pai e minha mãe, eles chegam aqui nos Estados Unidos. Tem muita história interessante com isso, na chegada deles, mas isso fica para outro vídeo, se é que um dia eu contar essas paradas aqui no canal. Não sei se vai surgir oportunidade. Mas, cara, 3 anos depois, em novembro, eu cheguei ao mundo. E aí, eu cheguei aqui, nasci nos Estados Unidos, cidadão americano. Morei aqui 5 anos. 5 anos antes da gente se mudar para o Brasil. Meu pai não queria mais ficar aqui nos Estados Unidos de jeito nenhum. Era muito medo de nunca mais ver os pais dele, é basicamente isso. Meu pai, ele sempre me conta que ele tinha muito medo de meu avô morrer e eu nunca conhecer o meu avô. E esse era o homem que ele mais amava, e como que o filho dele não ia conhecer esse cara. Então, tipo, eu acho muito válido. É claro que também não era só isso, envolve muitas outras coisas. A minha mãe, ela não queria sair dos Estados Unidos de maneira alguma, e eu não tiro a razão dela também. Eu acho que tanto meu pai quanto a minha mãe, eles estavam certos dentro das suas concepções, mas no final das contas, meu pai, ele me convenceu que o Brasil é muito bonito. Isso é muito engraçado, cara, porque a primeira coisa que eu falo com meu pai, e eu me senti enganado, isso que é o interessante. Eu falei, poxa pai, você falou comigo que o Brasil era muito bonito, mas aqui é tudo cheio de lixo, é muito feio. E a primeira impressão que eu tive foi terrível. Pô, você chega no centro de Belo Horizonte, cara, infelizmente não é das melhores a situação. Mas agora, o Brasil tem tanto lugar bonito, velho, que assim, é realmente inexplicável. Meu pai não tava mentindo, mas a primeira impressão que eu tive foi horrível. Mas assim, aqui também nos Estados Unidos, velho, por mais que economicamente as paradas sejam boas e tal, mas pensa num país bonito, cara. Realmente, os Estados Unidos é bonito demais. Mas enfim, eu não vou sair muito do foco do vídeo. E aí, minha mãe, ela não aguentou, o desejo dela era ficar aqui pelo menos mais 6 meses, ela acabou indo embora com 2, porque ela perdeu muito peso. Eu sou filho único. E minha mãe, naquela época, o filho pequeno no Brasil e ela não estando lá, pô, mexeu muito com o psicológico da minha mãe, ela voltou mais cedo. Daí em diante foram 12 anos, ou 13, eu não sei ao certo, mas deve ter sido 13 anos, pelas minhas contas. Foram 13 anos que eu fiquei no Brasil e, cara, aprendi coisa demais. Eu sinto que se eu tivesse ficado aqui, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje, justamente pelas dificuldades que eu passei no Brasil, que aqui eu não acho que eu teria passado. Mas eu acho que vai muito de contexto, tá? Não significa que você nasceu no Brasil e que você mora aí, que você vai conseguir, por exemplo, que você vai chegar às compreensões que eu, por exemplo, cheguei. É porque vai depender muito do contexto de cada um. Então, assim, não é porque eu morei no Brasil que foi assim, é simplesmente porque envolve todo o contexto familiar e, enfim, são muitas coisas. Mas, cara, foi muito bom pra mim ter morado no Brasil, porque eu aprendi diversas coisas que muito provavelmente eu não teria aprendido aqui. Essa questão de você ficar mais na rua, e aí você lidar com vários desafios, ver meus pais passando por dificuldade financeira.
que provavelmente aqui isso não aconteceria. Eu acho que também essa questão de ter um negócio, meu pai, pô, morei dentro de oficina a minha vida inteira, cara. Dos meus 5 anos de idade até os meus 17, eu morei dentro de uma oficina, literalmente. Quer dizer, vamos tirar aí uns 3 aninhos, porque eu fui morar em outra cidade com a minha mãe, mas o resto tudo eu morei dentro de uma oficina, literalmente. Então, cara, eu experienciei muito meu pai lidando com negócios e apagando incêndio aqui, apagando incêndio ali, eu vendo coisas que meu pai fazia que era muito interessante e outras coisas que eu já falava, pô, isso aqui eu acho que eu não vou levar pra minha vida. Mas é literalmente assim, cara, a gente vai aprendendo com os acertos e os erros dos outros. E aí, a história começa de verdade com essa parada de eu querer voltar para os Estados Unidos em 2023. Acaba de entrar o ano e infelizmente minha avó, ela, por parte de mãe, ela é internada. Eu já estava morando em Governador Valadares com a minha mãe. E cara, ela morreu. E foi muito impactante porque nas últimas 2 semanas eu não tinha visto a minha avó porque tinha dado enchente e minha casa ela ficava em área onde pegava água. Então, assim, eu tive que sair na época porque eu não podia ficar sem ir no... Assim, eu podia, mas eu não quis. Eu fui para uma casa de uma prima minha, fiquei lá durante 2 semanas e quando eu voltei minha avó ela não estava mais lá. Eu nem pude ir na UTI, cara. E tá tudo bem, porque eu acho que era muito mais válido os meus tios e a minha mãe ver a minha avó do que eu. Eles sofreram mais do que eu. Mas isso não deixou de me impactar, porque quando eu chegava em casa, a primeira pessoa que eu via era minha avó. Meu avô tava dormindo, eu chegava lá e minha avó, de cama, ela tava assistindo televisão, eu ficava lá batendo papo com ela. E ia comer porque eu estudava na parte da noite. Então, velho, assim, me impactou muito. E quando isso aconteceu, velho, tipo, primeiro mês eu tentei segurar as emoções, falando, não, pô, aqui sou eu, e a morte é natural, isso acontece, mas foi uma tolice. Passou um mês, eu entrei numa depressão profunda, eu emagreci, perdi peso, e isso tudo tentando sustentar escola e trabalho ao mesmo tempo. Então, assim, foi uma loucura muito grande. E tinha um padrão, quando eu era mais novo na minha vida, que quando as coisas apertavam, eu queria mudar. E eu queria mudar o mais rápido possível. Nesse momento, foi a primeira vez que eu cogitei vir para os Estados Unidos. Porque tinha algumas pessoas aqui que, em teoria, elas poderiam me receber, mas aí já não foi daquele jeito, e aí eu acabei me frustrando muito, eu fiquei revoltado com o negócio dos Estados Unidos e tal, os Estados Unidos não presta. E eu fiquei com essa parada na cabeça por muito tempo, tá? Tipo, pô, os Estados Unidos não compensa, e que o país bom mesmo aqui é o Brasil. E, pô, loucura, velho. Eu odiava os Estados Unidos. Por quê? Porque eu não soube lidar com a minha frustração de não ter conseguido chegar aqui no tempo que eu queria. E aí eu fiquei revoltado. Eu falei, pô, isso aqui não presta. E eu só não tinha compreendido que, na verdade, eu tava era frustrado. Mas aí tudo bem, cara. Se eu tivesse vindo pra cá também, não era o momento certo, entende? Só que eu não consegui mudar para os Estados Unidos, só que eu ainda queria mudar, porque eu andava pelas ruas de Governador Valadares e eu me sentia mal a cada esquina que eu virava. Mentalmente falando, eu estava muito abalado, mas eu consegui levar até o final do ano. E no meio desse ano de 2023, eu virei líder de turma. E aí a situação ela agrava, porque no meio de um momento já conturbadíssimo da minha vida, eu tive que lidar com pessoas mais velhas do que eu, porque era o cara mais novo da turma e, por incrível que pareça, eu virei o líder de turma. E eu não estava sabendo lidar muito bem com algumas responsabilidades, dormia muito mal também. Pô, eu ia dormir sempre 3, 4 horas da manhã,
acordava 11 horas, meio-dia, tinha que percorrer uma distância diária de uns 12 quilômetros, às vezes eu ia andando, depois que eu consegui comprar uma bicicleta com muito esforço, e muito esforço mesmo, tá? Pô, R$ 1.200, velho, era tipo 2 meses do meu salário, e o meu salário já estava todo comprometido. Não me pergunte com o quê. É, e, pô, velho, foi uma época de muito sofrimento. E, tipo assim, era uma responsabilidade grande pra mim virar líder de turma, porque ninguém me levava a sério. E por alguma razão eles me colocaram como líder de turma. Então, era muito complicado. Adolescente geralmente não tem muita simpatia. O cérebro não desenvolveu direito ainda, pô, uma série de fatores, você não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro da mesma forma que um adulto, entende? O adulto ele já passou por mais experiências do que um adolescente, o cérebro dele já se desenvolveu. E aí, cara, eu nem condeno ou julgo muito aqueles que enfim, me apedrejaram, porque, pô, velho, tá todo mundo aprendendo ali, e faz parte. Mas assim, isso agravou mais a situação ainda, que já era ruim. Aí, como eu não consegui ir para os Estados Unidos, eu falei, velho, eu vou mudar daqui, eu vou pra casa do meu pai. E aí começou, porque minha mãe falou, pô, você vai pra casa do seu pai e tal, sua avó morreu faz tanto tempo, não sei o quê. E foi uma decisão muito difícil. Até que no final de 2023 eu cheguei lá na casa do meu pai para mim passar umas férias e ele conseguiu me convencer a ir morar com ele. E, pô, foi assim uma parada muito complicada. Mas eu fiz uma promessa para minha mãe. Não, mãe, eu tô vindo aqui pra morar com meu pai porque eu vou juntar dinheiro e no final do ano eu vou pros Estados Unidos. Eu vou arrumar um dinheiro aqui para mim conseguir comprar meu passaporte. Mas era uma desculpa. A verdade é que eu não queria ir para os Estados Unidos, eu estava usando aquilo ali só porque minha mãe não queria que eu fosse morar com meu pai de jeito nenhum. Eu estava saindo de um lugar onde eu tinha um quarto e tinha comida liberada para mim qualquer hora do dia, e eu estava indo morar numa oficina, velho. Literalmente dentro da oficina. Não era uma casa e lá no quintal tinha uma oficina. Não, era uma oficina. Literalmente eu morei dentro de um galpão. Por 4 meses eu morei em cima da caçamba do caminhão do meu pai. E era isso, velho. Eu coloquei um colchão lá na caçamba do caminhão do meu pai e dormia lá. Tá entendendo? Essa era a realidade. E, cara, hoje eu fico olhando e falei, pô, que fase boa. Não é que eu quero voltar para aquela fase, de forma alguma, mas eu vivi muitas coisas boas nessa época, entende? Então, assim, hoje eu olho pra minha vida e eu levo isso até como uma lição. Eu não reclamo da fase que eu tô vivendo e eu busco ser grato e aproveitar cada momento dessa fase que eu tô vivendo, velho. Porque eu sei que daqui a um tempo eu vou olhar e falar, pô, olha só como é que era e tal. Mas enfim, voltando pra história, os primeiros 3 meses morando com meu pai foi uma maravilha, velho. Tipo, eu tava no céu. Eu tinha conseguido fazer minha mudança, eu e meu pai, a gente conseguiu... Pô, eu fiz uma viagem muito louca com meu pai. A gente pegou uma caminhonete, ela era do ano, ela era de 2022, pô. 2024, tava nova. E, pô, meu pai descendo o cacete na caminhonete e a gente viajando de Belo Horizonte para Governador Valadares, estrada perigosíssima. Pô, foi muito massa. Chegamos em Governador Valadares, pegamos outro carro, colocamos toda a minha mudança no carro, voltamos para Belo Horizonte. Pô, foi muito massa também, velho. Assim, foi... E olha, eu fiquei virado 2 dias, porque meu pai no outro dia falou, pô, Cris, eu fui lá, fiz esse esforço, arrumei um jeito da gente ir lá fazer sua mudança, mas eu preciso ser trabalhando aqui na oficina. E eu fui lá, trabalhei virado, mas, pô, empolgadão, pô, consegui fazer mudança, minha vida vai mudar, agora eu vou conseguir mais dinheiro e tal. E aí eu comecei a estudar numa escola que, velho, é impressionante. A escola era literalmente na mesma rua. E adivinha quem chegava atrasado todos os dias na escola? Velho, eu odiava ir pra escola. Mas nos primeiros meses foi uma maravilha. E adivinha o quê? Passado todo esse tempo,
que eu fui líder de turma em 2023, deu errado. O que eu falei? Eu falei, não, deu errado em 2023, mas eu vou fazer dar certo em 2024, não importa. E, cara, deu errado de novo. Tipo, deu errado, mas deu muito certo. Valeu a pena e eu aprendi muita coisa. E mais do que isso, cara, além dessa experiência, eu só tô aqui nos Estados Unidos hoje porque deu muito errado essa parada de liderança de turma. Mas a gente vai chegar lá ainda. Mas aí, cara, a questão é a seguinte. Uma hora o calo aperta. E nessa loucura de trabalhar e de estudar e de você não ter horário para dormir, mas ter horário para acordar, isso começou a me deixar meio maluco. Meu pai, ele tipo, deixava a luz acesa. Meu pai só gosta de dormir com a luz acesa. Eu odeio luz acesa à noite, mas porra, eu tenho que me segurar pra não xingar quando eu lembro de uma situação dessa, velho, porque eu ficava muito revoltado, e aí eu já dormia mal, e aí, às vezes, pô, tinha trabalho pra fazer de noite, e aí fazia barulho, aí ainda tinha aquela pressão psicológica, pô, meu pai tá trabalhando, mas eu tô aqui querendo ir dormir, mas, enfim, cara, é a vida. E isso tudo começou a me deixar louco, eu falei, pô, isso aqui não dá. E aí, velho, chegou um momento que eu não tava conseguindo. Eu me perdi. Eu literalmente me perdi. Eu não conseguia mais lidar com ser líder de turma, trabalhar com meu pai e pagar a conta. E, tipo assim, lidar também com algumas situações dentro de casa, que eu morava perto da minha avó. E aí tem outras situações que eu nem vou entrar aqui em detalhe. Isso tudo começou a me pressionar muito, me deixar assim, sem capacidade de respirar. Chegou no meio do ano, tudo aquilo que eu tinha começado a construir, eu já estava tudo destruído e já tinha descido mais uns 10 passos para baixo, velho. Já tinha descido mais uns 10 degraus. Tava tudo arruinado. Eu comecei um relacionamento, o relacionamento deu totalmente errado. As pessoas na minha turma, elas já me odiavam. E, quer dizer, não todas. Tinha muita gente que gostava de mim, eu não vou ser injusto. Mas tinha um pequeno grupo dentro dessa sala que eles tinham muita influência sobre as outras pessoas, sobre as decisões. E aí, velho, eu fui descobrir isso tarde demais. E aí eu perdi a moral com muita gente na turma. Foi uma maior loucura e... Pô, eu passei muita raiva. Passei muita raiva. Muitas coisas injustas aconteceram comigo, mas eu também fui injusto com outras pessoas. É literalmente isso. Mas, pô, cara, jovem, né? Jovem aprendendo e tentando lidar com as adversidades da vida. Chegou no meio do ano. No meio do ano teve... Velho, eu tenho esse caderno aqui. Eu não vou lá pegar ele agora porque... Quer saber? Eu vou sim, mano. Vou... Aqui, ó. Vou vir aqui. Eu não sei se vocês estão me vendo aí, cara, mas... Esse caderno aqui mudou minha vida. Eu não vou procurar a página, porque eu sei que nessa página tem outras coisas que eu escrevi que não são muito legais para a pessoa que eu me tornei hoje. O que eu digo é o seguinte: eu sempre fui uma pessoa que acreditou em Deus. Sempre fui uma pessoa que acreditou em Deus. Mas eu comecei a levar a sério o que tem na Bíblia mais recentemente. E, enfim, né? Muito jovem, buscando coisas, prazeres carnais, não compensa. Mas esse caderno aqui, que eu inclusive ganhei de presente da minha mãe, metade da minha vida tá escrito aqui. Todo dia eu escrevia nesse caderno, todo dia. E chegou um momento onde eu já não conversava mais com as pessoas da minha sala, eu só escrevia, porque eu não conseguia conversar com as pessoas que elas, durante o período que não estavam na escola, elas mandavam mensagem no WhatsApp debochando e fazendo chacota de mim, e chegar lá a pessoa me tratar como se nada tivesse acontecido. E aí eu comecei a ficar paranoico, falei, não, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim aqui. Aí eu preferia ficar escrevendo.
Eram poucas as pessoas que eu gostava de trocar ideia. Mas aí, velho, eu escrevi nesse caderno o seguinte, que ia ter uma viagem que eu ia fazer no meio do ano, que ela ia mudar a minha vida. E que essa viagem, ela ia elevar o meu nível de forma que eu jamais imaginaria. E, cara, eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, porque foi muito louco, cara. Essa viagem, ela realmente foi muito doideira. E, cara, foi completamente diferente do que eu esperava. Mas nessa viagem eu encontrei 3 primas minhas. E elas moram aqui nos Estados Unidos. E eu fui numa festa de casamento de uma outra prima minha e eu vi geral falando inglês. E todo mundo jovem. Eu falei, caramba, velho, essa parada aí é pra mim. Você quer saber de uma coisa? Eu quero aprender inglês também. E aí toda aquela revolta que eu tinha dos Estados Unidos, porque eu não tinha... Eu tava frustrado, tá entendendo? Eu não tinha conseguido atingir os meus objetivos. Ela foi embora. Eu falei, cara, eu preciso de falar inglês. Como assim, velho? Pô, geral aqui fala inglês. E rolando festa, e a gente até de noite, eu vendo a galera bêbada, mas, pô, eles fazendo piada em inglês e eu sem entender nada. Eu falei, pô, velho, isso aqui é muito massa. Até que chegou uma conversa, eu não vou falar o nome dos caras, mas esses caras, eles com certeza, eles me influenciaram demais. E eu vi, cara, e tipo, é uma turma de São Paulo. Ah, não vou ficar dando muito detalhe aqui não. Mas, pô, os caras, velho, tipo, falando inglês. E eu ali viajando naquilo. E aí eles me dando vários conselhos. Tipo, os caras de 23, 24 anos. E eu ali com 16 anos. E eu só vendo aquela parada acontecer e tal. Mudou completamente a minha cabeça. E como já tava tudo destruído no outro lado, né, da história, falei assim, quer saber de uma coisa, velho? Eu vou ir para os Estados Unidos. Cara, era uma insanidade falar que eu ia para os Estados Unidos em 6 meses. E eu falei, no final do ano eu tô indo para os Estados Unidos. Não tinha como, velho. Não tinha como. Eu não tinha dinheiro, eu não sabia, eu não fazia ideia de como que eu ia fazer essa parada acontecer. Eu não tinha lugar para ficar. Tipo, nem psicológico eu tinha. Tipo, não fazia sentido nenhum, mas eu fiquei com tanta vontade. E aí, velho, quando você junta a vontade com a fome com a vontade de comer, velho, é difícil de alguém de segurar. Minha mãe, ela queria, porque queria que eu mudasse, tipo, que eu parasse de morar com meu pai. Porque, enfim, né, várias histórias. Mas, pô, morar com meu pai foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Mas enfim, minha mãe ela queria isso e eu falei com a minha mãe que eu queria ir para os Estados Unidos. Minhas primas me incentivaram. Minha mãe, o sonho dela era que eu fosse para os Estados Unidos de qualquer jeito. Eu falei assim, é isso, velho, vou fazer isso. E cara, eu comecei a estudar possibilidades todos os dias. Eu chegava na escola e a única coisa que eu fazia era colocar vídeo em inglês e ficar escutando. Eu não entendia nada, mas eu não entendia nada. Mas eu ficava escutando. Era a única coisa que eu assistia era conteúdo em inglês. Eu só queria assistir conteúdo em inglês. Eu não queria saber de mais nada em português. E eu fui a fundo naquela parada e tal. E cara, bateu os 6 meses que eu tinha falado. Por incrível que pareça, velho, a gente conseguiu dinheiro para fazer o passaporte. E foi muito louco porque minha mãe ela foi demitida. E tipo, ela não ia ser demitida, ela ia ser realocada, mas ela pediu para ser demitida e por generosidade do chefe dela, ele aceitou demitir ela e dar o acerto. E graças a esse acerto, a minha mãe ela conseguiu pagar o meu passaporte, que depois eu devolvi o dinheiro para ela, evidentemente, mas minha mãe não esperava que eu ia devolver esse dinheiro, porque eu não tinha nem certeza que eu ia ir. Minha mãe fez uma aposta muito grande em mim que podia ter dado tudo errado. Mas minha mãe, ela acreditava muito em mim. E aí, velho,
a gente já não tinha mais dinheiro também. Porque gastou todo ele no passaporte e numa viagem pro Rio de Janeiro. Que, inclusive, tem muitas memórias boas, por mais que eu gastei lá nem um dia. Eu não fiquei um dia no Rio de Janeiro e foi tipo, uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida. Mas, cara, fiz o passaporte. Chegou, tipo assim, próximo da data de eu viajar pro Brasil, ó, pros Estados Unidos, e precisava de comprar a passagem. E não tinha o dinheiro. Só que a gente tinha 5 cartões de crédito e um sonho. E esses cartões de crédito nem todos eram da minha mãe. Aí o que eu fiz? Eu endividei a minha prima. E ela acreditou também que ia dar tudo certo. E eu falei, é isso, velho. Tá geral acreditando que vai rolar, então vamos nessa onda aí. E faltando 2 semanas pra chegar aqui nos Estados Unidos, velho, eu não tinha lugar pra ficar, velho. E eu falei, mãe, compra essa passagem, mãe, compra essa passagem. Se eu tiver que morar na rua, na hora que eu chegar lá eu vou morar, mas eu vou fazer dar certo e tal, não sei o que. Eu tava muito empolgado, graças a Deus isso não aconteceu. Porque eu acho que não ia ser muito bom, não. Mas, cara, eu tava tão empolgado e, pô, minha mãe, ela, velho, é aquela parada, dá o passo que Deus dá o chão. Comprou a passagem. Eu me emociono aqui, velho. Não tinha, tipo, lugar pra mim ficar. Minha mãe, ela vê da internet uma mulher que foi madrinha dela e que é prima dela e mandou mensagem. E ela mora aqui nos Estados Unidos, na Flórida. Essa mulher falou assim, não, aqui, pode mandar seu filho. Eu vou recepcionar ele aqui, ele vai morar comigo. Cara, eu olho pra minha história e eu não consigo não enxergar a mão de Deus na minha vida, velho. De verdade. De verdade. Não consigo. Porque tem muitas coisas que estão escritas nesse caderno aqui, ó, que elas foram como uma profecia. Tá entendendo? Na minha vida. Foram como uma profecia. E eu sinto como se muitas dessas coisas que aconteceram foram a resposta direta de Deus pra mim. Tá entendendo? Deus respondeu diretamente as minhas orações. E, cara, esse ano foi um ano tão conturbado, onde eu passei por tantos momentos de baixo e em muitos momentos que eu me sentia tão incapaz. E no final do ano, o meu maior objetivo eu tinha realizado ele, velho. Eu tava pegando um avião para os Estados Unidos. Só que a parada é que o meu tio que morava aqui, ele conseguiu um lugar para mim ficar na casa dele. E, pô, graças a Deus, pô, esse tio pra mim, ele não é um tio, ele é um pai, velho. O que ele fez por mim, a minha vida inteira, tá? Eu não tô falando de agora, é a minha vida inteira. Meu tio, ele sempre agiu como se ele fosse um pai pra mim. Então, realmente, e minha tia também, tenho muita gratidão, velho. Tenho muita gratidão. E aí, essa é a minha história de como eu cheguei aqui. E olha, desde lá eu tenho enfrentado muitos desafios, mas eu tenho aproveitado cada momento. Tenho aproveitado cada momento. Porque hoje eu olho para esse ano conturbado de 2024 e eu falo, poxa, talvez o que tenha faltado era eu aproveitar um pouquinho mais. E quando eu digo aproveitar, é compreender, cara, que tá tudo bem. O mar turbulento, talvez ele nunca passe. Talvez sejam só períodos que ele fica calmo, mas ele volta a ficar turbulento de novo. A parada é você aprender a ficar calmo durante essas paradas, tá entendendo? Enquanto tá tudo muito louco, você tem que aprender a ficar de boa. É difícil, claro que é difícil, mas olhando para o passado e vendo o que eu faço hoje no meu momento presente, velho, eu sinto que eu deveria ter curtido mais, me importado talvez um pouco menos e realmente aproveitado mais o momento. Mas eu também não tenho como reclamar de nada. Eu fiz o melhor que eu pude naquele momento e eu realmente tentei viver o máximo possível. E eu tenho boas memórias disso, porque eu lembro que faltava 3 meses para mim viajar. O meu pai sempre foi... Na época ele era muito contra eu vir aqui para os Estados Unidos, mas meu pai ele falou assim... eu lembro,
eu tava pintando o meu quartinho na oficina. Era um quartinho no telhado. Ah, velho, é muito louco. Depois eu tenho muitas fotos, tem muitos momentos bons. Mas era basicamente um quartinho no telhado. E, velho, eu comecei a pintar a oficina, pintar o quarto e tal. Eu fiz lá algumas decorações. Eu pintei o número 7 porque eu gosto muito do número 7. E organizando o meu quarto. E meu pai falou assim: poxa, Christopher, falta só 3 meses para você ir, então por que você tá pintando o seu quarto? Eu falei assim: porque os próximos 3 meses eu vou estar morando aqui. Eu tô aqui agora. Esse é o momento que eu tenho. Então, assim, eu sempre procurei aproveitar muito o momento presente. Eu sinto que, olhando para trás, hoje com um pouco mais de maturidade, eu poderia ter aproveitado mais. Mas tá tudo bem. Faz parte. Eu tava aprendendo. Quer dizer, eu tô aprendendo até hoje. Daqui a algum tempo eu vou olhar para trás e falar, pô, eu poderia ter feito diferente. A gente sempre pode fazer diferente, mas quando a parada tá rolando e você tá com adrenalina, às vezes você não toma a decisão que no futuro você enxergaria como melhor e tá tudo certo. Mas, rapaziada, é basicamente essa a minha história. Eu sei que ficou um pouco longo o vídeo, mas eu realmente acho que cada parte dessa história que eu contei, ela deveria ser contada. Eu poderia enxugar ela, mas ela não seria a história que eu queria passar. E aí também não valeria a pena contar ela. Espero que se você assistiu esse vídeo até o final, você possa ter tirado lições com isso. E é isso aí, rapaziada. Eu fico muito feliz de ter compartilhado essa história aqui. Fazia muito tempo que eu queria compartilhar essa história. E aproveitando o gancho do Mr. Carioca, que mandou aí o comentário, inclusive agradeço novamente, eu fiz aí esse vídeo. Fiquem todos com Deus, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Valeu e até o próximo.